Essa colocação reflete uma compreensão defendida por muitos grupos cristãos do movimento conhecido como unicista ou só Jesus, modalismo, que ensina que o verdadeiro batismo cristão deve ser realizado somente em nome de Jesus, rejeitando a fórmula trinitariana encontrada em Mateus 28:19. Vamos analisar essa questão de forma equilibrada e bíblica, considerando os dois lados. O que a Bíblia diz sobre o batismo em nome de Jesus? É fato que o livro de Atos dos Apóstolos mostra vários episódios em que o batismo foi feito em nome de Jesus. Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Atos 8:16. Tinham sido apenas batizados em nome do Senhor Jesus. Atos 10:48. E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Atos 19:5. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Esses registros mostram, sem dúvida, que os apóstolos batizavam em nome de Jesus. Isso sugere que a prática da igreja primitiva era centrada no nome de Cristo, o que também é coerente com passagens como Colossenses 3:17. E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus. A fórmula trinitariana em Mateus 28:19. Por outro lado, temos o comando direto de Jesus. Portanto, ide. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Os defensores da Trindade interpretam esse versículo como um mandamento literal, onde os títulos Pai, Filho e Espírito Santo representam a revelação do Deus Trino. Os que apoiam o batismo em nome de Jesus dizem que nome, singular. Em Mateus 28:19, aponta para um único nome que resume essas três manifestações: Jesus. Quando surgiu a fórmula trinitariana como norma oficial? A fórmula trinitariana foi imposta por concílios no século IV. De fato, no concílio de Niceia, 325 d.C., e especialmente no concílio de Constantinopla, 381 d.C., a doutrina da Trindade foi sistematizada, em parte para combater heresias como o arianismo. Nessa época, a fórmula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo passou a ser oficializada na liturgia da Igreja. Entretanto, há registros anteriores ao século IV que já mencionavam essa fórmula, o que mostra que não foi uma invenção totalmente posterior, embora é verdade que os concílios solidificaram essa prática. Títulos ou nome, isso argumenta que Pai, Filho e Espírito Santo são títulos, enquanto Jesus é o nome revelado. Essa é uma ênfase central no pensamento unicista. De fato, biblicamente, Pai não é um nome pessoal, mas uma função relacional. Filho aponta para a encarnação. Espírito Santo é a ação de Deus no mundo espiritual. Mas os trinitários afirmam que essas três pessoas têm um só nome divino, e Jesus é o nome do Filho, enquanto o Pai e o Espírito são igualmente Deus, mas não são o Filho. A importância do nome de Jesus. Pois, sem dúvida, todo o poder espiritual está associado ao nome de Jesus. Cura, Atos 3:6. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Libertação, Marcos 16:17. Em meu nome expulsarão demônios. Salvação, Atos 4:12. Não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Logo, a pergunta central se torna: por que o batismo seria diferente? O debate entre batismo em nome de Jesus e batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não é apenas uma questão de palavras, mas de compreensão teológica sobre a natureza de Deus.
A prática apostólica indica que o nome de Jesus era central e usado no batismo. A tradição trinitária, por outro lado, tenta refletir a plenitude da revelação de Deus nas Escrituras. Quem defende o batismo em nome de Jesus com base em Atos está, de fato, em sintonia com a prática histórica da Igreja primitiva. Como já discutido, o livro de Atos dos Apóstolos registra que os discípulos batizavam em nome de Jesus Cristo. Atos 2:38, 8:16, 10:48, 19:5. Essas passagens indicam que, na prática apostólica, o batismo era administrado em nome de Jesus, refletindo a autoridade e o poder do Messias. Contudo, é importante notar que a expressão "em nome de Jesus" pode ser interpretada como uma referência à autoridade de Jesus, e não necessariamente como uma fórmula batismal fixa. Há variação nas expressões "em nome de Jesus Cristo", "em nome do Senhor Jesus", "em nome do Senhor", sugere que os apóstolos enfatizavam a autoridade de Jesus ao administrar o batismo, sem uma fórmula rígida e uniforme. O Concílio de Niceia e a formulação da doutrina trinitária. Poiso. Primeiro Concílio de Niceia, realizado em 325 d.C., foi convocado pelo imperador Constantino I com o objetivo de resolver disputas teológicas, especialmente a controvérsia ariana sobre a natureza de Cristo. Durante este concílio foi estabelecido o Credo Niceno, que afirma a divindade de Jesus Cristo e sua consubstancialidade com o Pai. Embora o Concílio de Niceia tenha abordado questões relacionadas à natureza de Cristo e à relação entre o Pai e o Filho, a formulação completa da doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, foi mais desenvolvida no Concílio de Constantinopla, em 381 d.C. Este concílio afirmou explicitamente a divindade do Espírito Santo e consolidou a doutrina trinitária como uma crença central da Igreja cristã. Evidências históricas e patrísticas, POIs diversos, escritos patrísticos do século II e III, mencionam a fórmula batismal trinitária. Por exemplo, a Didaquê, um manual de instruções para a Igreja primitiva datado de cerca de 130-150 depois de Cristo, instrui os cristãos a batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outros pais da Igreja, como Justino Mártir e Cipriano de Cartago, também fazem referência a essa fórmula em seus escritos. Essas evidências sugerem que, desde os primeiros séculos, a Igreja cristã adotou a fórmula trinitária para o batismo, refletindo uma compreensão crescente da natureza de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. A questão do batismo em nome de Jesus versus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo envolve uma análise cuidadosa das Escrituras e da história da Igreja. Enquanto o Novo Testamento registra batismos realizados em nome de Jesus, a tradição patrística e os concílios ecumênicos subsequentes estabeleceram a fórmula trinitária como norma para o batismo cristão. É importante reconhecer que diferentes tradições cristãs podem enfatizar aspectos distintos dessa prática, mas todas buscam honrar a autoridade e a revelação de Deus em Cristo. O diálogo respeitoso e a busca pela compreensão mútua são essenciais para uma apreciação mais profunda da rica diversidade dentro do cristianismo. Se você chegou até aqui e achou o assunto interessante, se inscreva no nosso canal. Deixe seu like, comente e compartilhe.